Olá, vamos começar então a nossa segunda parte do projeto, que é fazer os detalhes desse nosso modelo aqui. Primeira coisa que eu vou dar uma verificada como é que ele está esse modelo de fato e dar uma organizadinha nele antes de começar a adicionar mais linhas e fazer qualquer outra modificação, né? É importante mesmo que ele não vá aparecer a parte inferior do modelo, a gente ter um controle do que está ocorrendo ali, porque se é um modelo usado para animação ou alguma coisa nesse sentido, pode ser que apareça a parte inferior, tem algum take diferente ali, alguma coisa que faça essa necessidade, então é sempre bom a gente revisar. Para jogos, por exemplo, já é uma coisa muito mais controlada e cada polígono conta, então dependendo do caso a gente até deleta essas partes inferiores de modelos. Depois, mais à frente, eu vou mostrar para vocês uma adaptação desse modelo para como se fosse para um perfil de jogo. Por enquanto vamos seguir dando essas otimizações e ajustes nesse carinha para que ele fique bonitinho para dar segmento no que a gente precisa, que é colocar os detalhes em cima dele, né? A gente tem a blocagem inicial e as linhas de contenção, e agora a gente pode começar a detalhar esse cara da melhor forma possível. Vou adicionar mais linhas aqui para encaixar principalmente essa parte de cima, estou fazendo um alinhamento nelas também para ficar mais organizado possível no nosso modelo e colocar linhas agora que vão fazer sentido com a nossa referência e principalmente para criar aquela extrusão na parte superior. Simetria também já é algo que a gente já não vai mais ter nesse modelo, por conta desse detalhe ser um detalhe superior direito dele, a gente já vai começar a retirar isso. Algumas vezes quando usa multicut ou alguma coisa assim, pode ser que tenha alguma sujeirinha que aconteceu ali, então a gente precisa ficar atento a isso. E aqui a gente vai seguir ajeitando onde eu vou fazer um inset para fazer esse detalhe ali. Então eu só estou movimentando os vértices já existentes para que eles casem agora com a referência, verificando se estão bonitinho onde deve ser cada coisa no seu lugar ali, para que a gente crie um offset no futuro e faça daí a extrusão interna dele, né? Uma coisa importante é que às vezes não sai bem da forma como a gente planeja, então a gente vai num bate e volta algumas vezes para verificar se está funcionando ou não. Nesse caso aqui eu adicionei uma linha a mais e estou verificando onde é que eu vou colocar e como vou trazer essa quantidade de linhas para tentar manter uma uniformidade sempre da malha e não fazer com que ela fique muito diferente daqui a pouco um lado do outro, né? Ter a mesma quantidade de linhas, pelo menos nesse início, que a gente possa ir trabalhando da forma mais interessante. Então fiz um extrude, coloquei um thickness aqui no meio, um offset, desculpa, aqui no meio, e vou fazer mais um extrude para ter a parte interna agora desse objeto. E aí começou a ter já um acabamento, uma forma ocorrendo dentro desse modelo. Vou posicionando linhas para que ele fique parelho de um lado e de outro, já que a linha mais à esquerda tinha um comportamento, à direita outra, e a gente precisa deixar ele com o mesmo comportamento nos dois lados desse objeto. O bom desse objeto é que ele é um objeto plano, então algumas coisas a gente pode ir e voltar sem problemas, sem alterar a forma estrutural dele, né, nessa questão aqui desse extrude. Então aqui já deu um acabamento bem melhor. Eu retirei as linhas, adicionei elas novamente, principalmente para elas ficarem centrais ao objeto. Então quando eu coloco elas de novo, eu coloco usando o multicut pelo centro, pelo botão do meio do mouse, que ele coloca exatamente no meio, que era o que eu queria aqui de efeito. Vamos seguindo bem a referência para ficar ela de acordo com o que a gente está tendo de proposta. Uma vez que a gente estabelece essa forma aqui, vamos partir para os próximos detalhes que tem dela aqui. Então vou colocar mais linhas, fazer uma sequência de extrudes também para que possa ficar de acordo com a nossa referência ali, né? Que ela tem uma série de entraves naquela região do modelo. Então vamos fazer esses extrudes de colocação de linhas para que possa seguir bem bonitinho de acordo com a nossa referência. Para notar também que a quantidade de linhas que
invertida aqui, ela é o suficiente para dar o comportamento quando a gente usa o preview de subdivisão. Então não precisa adicionar mais linhas nas regiões do círculo ali. A gente vai adicionando linhas aqui só para com linhas de contenção mesmo, para ficar com o formato que a gente espera e comportamento. Ele tem outros detalhes ali no modelo que a gente vai adicionar posteriormente a ele, que provavelmente vão tirar fora para que possa adicionar mais linhas sem comprometer a região que já tem linhas o suficiente ali, a região externa. Então a gente vai aproveitar esses intervalinhos que ele tem aqui, onde eu estou colocando esses extrudes, para fazer esses cortes no modelo, para que eu possa adicionar mais linhas numa região e manter o número de linhas na região externa desse modelo aqui. Por enquanto essa região aqui já está bem finalizada, com as linhas de contenção, já tem um nível de detalhamento bacana, e coloquei aqui mais um chanfrozinho, vai ficar da forma como bem afiado ali naquela quina. Vamos fazer mais alguns pequenos ajustes no bloco de formato aqui do objeto, para ele ficar bem de acordo com a referência, e partir para uma blocagem e início dos outros objetos também, dos outros componentes que fazem parte desse modelo aqui. Antes só disso, colocar algumas linhas a mais para que ele fique com uma mesh bem uniforme ali na hora da gente fazer essa construção. Então aqui a ideia é deixar os quadradinhos mais ou menos todos eles com o mesmo tamanho, deixando a nossa malha bem uniforme. Tem um detalhezinho bem aqui na estrutura, que é uma conexão que tem ali, um círculozinho, e aqui a gente vai fazer isso. Então com 4 quads selecionados, a gente pode fazer um insetzinho neles ali e botar o circular nele para deixar ele com um formato circular, que é o que a gente pretende usar. Com 4 polígonos já é o suficiente para a gente fazer um círculozinho, então por hora o detalhezinho está posto ali e colocado bonitinho para a gente trabalhar. Ele também tem um entravezinho aqui nessa parte do modelo, onde eu coloquei um bevel, e vamos colocar um segmento para trazer esse entravezinho para evidência. Usar também a escala aqui, só para a gente ter esse comportamento inicial dele. Depois a gente vai adicionando aqui também mais umas linhazinhas para que ele fique bem afiadinho no que diz respeito ali. Ele deu uma deformada nas linhas, as linhas estão seguindo um fluxo indo abaixo, né? Então vamos também ajeitar isso para que ela fique mais retinha e não deforme o círculo da forma como ele tá fazendo. Vou botar um alinhamento na mão aqui dessas linhas seguindo de forma reta para ele ali. Ele também trouxe, na hora que eu dei a escala ali, um comportamento meio inesperado dos polígonos, que a gente vai ter que dar uma revisada e ajustada nessa parte aqui. Então às vezes é melhor deletar, revisar e fazer o ligamento de forma manual de toda essa parte inferior que ele fez ali nessa extrusão, mais a escala acabou resultando nesse comportamento. Então às vezes é mais fácil a gente revisar, voltar para chegar no comportamento que a gente quer esperado aqui. Eu não queria que ele entrasse daquela forma ali no modelo, então aqui a gente vai revisando e reajustando tudo que não fica dentro do quadro esperado por nós. Ele fez literalmente se puxou, e agora sim eu usei a escala para fazer essa puxada um pouco mais externa, dando uma revisada principalmente de longe, porque como é um detalhe muito pequeno no modelo, ele não vai ser um detalhe por um close, alguma coisa nesse sentido, né? Então não precisa ficar extremamente resolvido ali, né? Ele tem que estar visível e compreensível, dependendo do ângulo da câmera. E vamos pro próxima parte desse carinha. Então agora vamos fazer o stick, uma blocagemzinha dele. Ele é um cilindro
de metal. Tem essa basezinha onde a gente vai colocar a parte preta aqui também, que tem uma texturinha depois a ser adicionada na parte de textura, que é um detalhezinho dele. Aqui tem algumas divergências do modelo, da referência, na verdade, né, do frontal e de topo. A gente vai escolher uma delas para seguir e a outra para se basear só em questão de altura. E já vamos terminando essa partezinha de encaixe do botão. Como ele tem os botões que ficam com coisas sobre ele, eu não me preocupei em fazer as entradas de botões dentro da malha base que a gente tem ali. Se ele fosse um caso de ser botões que fossem ser pressionados direto no negócio, na base, a gente teria que fazer furos na base para colocar e encaixar esses botões. Não é o caso desse modelo aqui, então a gente pode aproveitar esse tipo de situação também para não fazer trabalho, né, desnecessário. Para a parte de cima eu não vou usar uma esfera normal do Maya, e sim vou usar um cubo, subdividir ele 2 vezes e vou usar o Shrink Warp para conectar esse cubo, ficar bem sobre a esfera. O cubo, quando a gente transforma ele usando o Smooth numa esfera, ele fica levemente deformado. Então, fazendo dessa forma, usando o Shrink Warp para ele grudar numa esfera perfeita, ele vai ficar com o resultado esperado. Ele tem aquele acabamento ali na parte de baixo do modelo, que ele não é reto, né? Não compreende isso. Então, vamos deixar ele com essa aparência. Porém, o melhor aqui era cortar do que simplesmente alinhar. Por quê? Eu fazendo o corte com o multicut, ele faz um acabamento um pouco diferente na hora de resolver e também alinhar com a parte que a gente tem ali. Aqui o multicut não está operando da forma como eu gostaria, de fazer algumas modificações dele. Agora sim ele ficou uma linha reta. A partir de agora você dá um offset e depois alinho com a escala. Agora sim ele vai ter o comportamento esperado se eu apertar o 3, que era esse aí, ele ficar retinho. Vou botar um circular, deixar ele circular aqui embaixo para ficar bonitinho com a referência. Também ele não está ficando bem redondinho na conexão dele ali. Então aqui a gente já tem a nossa bolinha, ela não está dando para ver muito bem, vou ajeitada no material e revisar aqui também como é que ficou esses loops aqui na volta. E para não ter falha, já que é um objeto circular aqui, vamos fazer 1/4 dele e depois a gente usa o mirror, né, para finalizar e fechar todo o nosso objeto aqui. Então fizemos 1/4, uma fatia de pizza, né, vai ficar mais fácil a gente só espelhar ele. Espelhamos ali 2 vezes para ter um lado e depois a gente espelha para ter o outro final dele ali, a outra metadinha do nosso objeto. Aqui ainda não estou bem contente porque não está um círculo muito perfeito, então vamos de novo para a ferramenta do programa de deixar ele um círculozinho perfeito ali e ajeitar principalmente o twist. Quando a gente coloca, às vezes ele vem meio quebrado. Vamos ajeitar também essa parte mais externa aqui, pegando pela edge, pelos polígonos. Ele apresenta um resultado não interessante para essa forma aqui. Feita essa revisão, né, no formato, ele sobrou uma sujeirinha ali entre pontos. Vamos tirar eles fora usando Target Weld. Aqui também é uma outra parte que a gente pode aplicar um extrude e também fazer um extrude interno nele, porque é o encaixe onde vai estar o nosso objeto no outro cilindrinho que está ali para encaixar a alavanca, né? E temos então prontinha aqui essa parte do nosso Arcade Stick. Vamos ficando por aqui, a gente continua no nosso próximo capítulo.